Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou analisar a personagem de um filme que chama-se Viver Duas Vezes. É um professor de matemática, um professor universitário, que desenvolve a doença de Alzheimer. Como que é a evolução? Ele sai em busca do seu amor de infância antes que sua memória se perca. Vamos ver. A história se passa em Valência, que é uma cidade da Espanha. Ele é um professor universitário e a história começa em uma lanchonete. E nessa lanchonete ele tem o primeiro sinal da demência. O primeiro sinal que ele tem no filme é uma dificuldade em jogar o quadrado mágico, que é um joguinho que ele já estava acostumado a jogar. E aí a garçonete lembra ele que é a primeira vez que ele não termina o quadrado mágico em um tempo determinado. Essa mesma cena, ele tem uma lembrança muito nítida de um amor de infância. Na época, ele aparentava mais ou menos seus 14 anos ou menos. O segundo sinal que aparece é ainda na lanchonete, quando o Emílio, o professor, esquece que ele já tinha pagado a conta. E depois vem um terceiro sinal, que já na sua casa, na biblioteca, ele se confunde com os números de um jornal. Ao ligar para o jornal lembra que esses números estão errados. A partir desse momento, ele procura a ajuda de uma psicóloga. Então ele teve um insight de que não estava tudo bem, que a memória dele estava falhando e que precisava de ajuda. Então ele vai atrás dessa psicóloga para tentar saber o que estava acontecendo. Então esse é um quadro típico do início da doença de Alzheimer. Uma falha de memória, um raciocínio mais lento e às vezes prejudicando suas habilidades que ele já estava acostumado a fazer antes. A psicóloga faz um teste dentro do consultório para avaliar a cognição do professor, mas ele praticamente gabarita esse teste e ele se sente um pouco ofendido de tão fácil é esse teste. Esse teste, para quem tem uma cognição muito boa, pode ofender, porque as perguntas são até relativamente fáceis, mas a gente precisa fazer esse teste para a gente guardar e saber a evolução durante alguns anos. Esse teste chama-se Mini Mental, é o mini exame do estado mental. É um teste bem famoso que a gente faz dentro do consultório, ele dura mais ou menos 10, 15 minutos para realizar. Existem outros testes que a gente pode fazer, só que o Mini Mental, o mini exame do estado mental, é o mais famoso. A gente não tem os detalhes sobre o diagnóstico, mas logo em seguida, depois desse teste, dias depois, ele faz uma ressonância de crânio e o médico já dá o diagnóstico. O médico explica que a memória recente é primeiramente afetada, para depois afetar a memória de longo prazo. O professor sabe que a última coisa que vai se apagar da sua memória são os fatos antigos. Então ele sai em busca da sua amada, que é uma amada de infância, antes mesmo que tudo desapareça. Então veja como é a evolução. No início da demência, os fatos recentes, a memória de curto prazo, ela é perdida mais facilmente. E a memória remota, a memória de longo prazo, é mais difícil de ser perdida, tanto que ele lembra da sua amada de infância. Antes de começar a sua jornada em busca da sua amada, ele tem um fato típico da demência. Ele se perde no caminho entre o restaurante onde ele estava acostumado a frequentar até a sua casa, tanto que ele retorna para o restaurante e fica sentado. Ele também chegou a realizar o segundo Mini Mental, que é o teste da cognição antes da sua jornada, e nesse segundo teste ele saiu muito mal. Ele tem alguns erros de cálculo e isso causou um pouco de vergonha para a filha e para ele, porque ele é um professor de matemática universitário e não estava conseguindo fazer contas simples. Até que chega o dia da viagem, ele sai de carro para uma cidade vizinha, ele dirigindo, e leva a neta. A neta não iria, mas por sorte ele consegue levar a neta porque a neta tinha um aplicativo de GPS que iria ajudá-lo. Durante a viagem, várias cenas engraçadas que vocês devem assistir lá. Então a filha acaba descobrindo que também vai, o marido também vai, então é um tumulto só que vocês vão assistindo. Mas eu gostaria de comentar alguns sinais importantes que lembram a demência que aconteceram durante essa viagem. Vamos lá. O primeiro sinal é que ele se esquece qual é o combustível do carro e acaba colocando um combustível diferente. Ele nem sequer se lembra dos tipos entre gasolina, álcool, diesel. Mesmo posto, na hora que ele precisa pagar o frentista,
ele tem um mutismo, ele fica mudo, travado, sem saber o que fazer. É a hora que ele deveria pegar o dinheiro na carteira e pagar, mas ele não consegue executar isso. Esse sinal para a gente chama-se apraxia. Ele não consegue executar tarefas, por exemplo, pegar o dinheiro na carteira e pagar, ou então se escovar, pegar o pente e se pentear. Em uma lanchonete, ele confunde o óleo com o açúcar. Ele pega o óleo e coloca dentro do seu café. Isso se chama agnosia, ele não reconhece. O sinal é que ele não lembra o nome da neta em uma cena. Nesse momento, a filha deixa o professor mais ansioso porque força o professor a lembrar do nome da neta. E quanto mais ele tenta lembrar, mais ansioso ele fica. A cena é para lembrar que quanto mais a gente força de uma maneira incisiva o idoso, o doente a lembrar, mais ansiosa a pessoa vai ficar, mais agressividade, mais confusão mental. Existem técnicas de lembrança. A gente não pode fazer com que esse idoso doente lembre de uma maneira incisiva, de uma maneira agressiva, de uma maneira ansiosa. Durante todo o filme, o professor passa por uma variação da sua cognição. Tem períodos que ele está muito ruim da sua cognição e tem períodos que ele está muito bom da sua cognição, inclusive se parecendo com uma pessoa normal e inteligente. A gente sabe que acontecem essas variações, mas essas variações acontecem, mas sempre piorando. A média da curva é sempre piorando, mas não ao ponto de se parecer uma pessoa normal, inteligente. No final do filme, ele consegue encontrar a Margarita, que é a amada dele, mas essa amada também tem um problema. E vocês assistam lá para saber que problema é esse, depois vocês comentam. Depois o professor volta para casa e tempos depois a demência começa a piorar. Então o professor começa a ter algumas alterações de comportamento. Em uma cena, a filha oferece sopa de lentilhas para o professor. Só que ele fala: eu não gosto de sopa de lentilhas. A filha fica oferecendo, insistindo, até que ele pega o prato e joga para trás. E ele fica bastante agressivo. Essa cena é para demonstrar que quanto mais a gente insistir, opor ao pensamento de um portador de demência de Alzheimer, pior vai ser, mais agressivo ele vai ficar, mais agitado e mais confuso. Quase no final do filme, ele aparece fazendo alguns joguinhos, algumas atividades que fazem parte da terapia ocupacional e também a reabilitação cognitiva. E a partir daí vem a cena final, que vocês devem assistir lá, é bem emocionante. É isso, gente. Quem cuida de um doente, idoso, portador da demência de Alzheimer, vai se identificar bastante nesse filme. Assistam lá e façam sua pergunta aqui. Eu vou estar à disposição para responder. Até mais. Não esqueça de compartilhar.